Amados irmãos, amadas irmãs, estamos agora falando sobre vigiar e orar. Nós vimos que o Senhor nos mostra o caminho. Em Lucas 21:36, vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. E em Marcos 13:33, o Senhor nos diz: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Como nós falamos, nós vamos aplicar essa prática do vigiar e orar nos aspectos do nosso viver diário e começamos falando sobre a problema da ansiedade. Continuando, vamos hoje abordar a porção de Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7. Essa porção diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa porção começa com um mandamento, com uma ordem para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Preste atenção. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, nós podemos ver que nós passamos por muitas situações e nós não conseguimos nos alegrar. Por quê? Porque nós olhamos para situações, a ansiedade vem, e quando a ansiedade vem, a alegria vai embora. Mas aqui não diz só alegrai-vos, ele diz alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é algo muito importante, no Senhor. Porque no problema nós nunca vamos nos alegrar, mas no Senhor nós podemos nos alegrar. Por quê? Porque nós temos um Senhor. Nós já vimos nas mensagens, nas comunhões anteriores, nós temos um Pai e esse Pai dá valor a nós. E nós podemos nos alegrar nele. Você sabe que como nós podemos ganhar essa alegria é louvando. Louvando. E isso é algo que podemos ver em Salmo capítulo 8, versículo 2, que diz o seguinte: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Esse versículo é maravilhoso. Por quê? Porque nos mostra que pequeninos e crianças de peito podem calar o inimigo. Por que nós ficamos ansiosos? Porque o inimigo está falando muitas coisas nos nossos ouvidos. Ele põe muitos pensamentos inadequados em nossa mente. Nós precisamos calar o inimigo. E aqui diz que mesmo um pequenino e criança de peito consegue emudecer o inimigo e o vingador.
E aqui diz: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Você pode perguntar: como? De onde veio essa força de um pequenino e criança de peito para calar o inimigo? Em Mateus 21:16, nós temos a resposta. Ali, nós vemos o Senhor Jesus usando essa porção de Mateus capítulo 8, versículo 2. Mas ao usar, ele nos dá o detalhe de como vem a força. O que diz em Mateus 21:16? Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Alguém espiritualmente pequeno, alguém que espiritualmente é uma criança, consegue louvar. Ele pode não saber muitas verdades, ele pode não conhecer muito a Bíblia, mas ele sabe louvar. Por quê? Porque tem gratidão no coração pela obra da redenção. Porque desfrutou da salvação. E aqui diz: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Se nós unirmos então a Salmo 8, versículo 2, nós vemos que esse perfeito louvor gera força. Uma força que pode calar o inimigo. Então, nós podemos ver, quando o inimigo nos ataca e a ansiedade vem, o que nós podemos fazer? Nós podemos louvar. E quando nós louvamos, surge a força que cala o inimigo. Por isso é muito bom você conhecer hinos, cantar hinos. Na hora que a tristeza e a ansiedade chegam, cante hinos, louve ao Senhor. E você vai se fortalecer. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, no seu final, há uma expressão maravilhosa que diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Não é alegria do mundo, é alegria do Senhor, é alegria no Senhor, é alegria que vem dele, é alegria dele. A alegria dele é a nossa força. Então, louvor é uma arma poderosa para vencer a ansiedade, para vencer a tristeza. Por quê? Porque o louvor nos traz alegria. E nós calamos o inimigo. Aqueles pensamentos ruins, aquele sentimento ruim que chega a nós. Quando nós começamos a louvar, a vitória do Senhor é expressada. Oh, louvado seja o Senhor. Amado irmão, amada irmã, talvez você não saiba tanto das verdades. Você, claro, deve buscar conhecer a palavra de Deus, mas louvar você sempre pode. E a palavra de Deus garante: onde há louvor, há força. Onde há louvor, o inimigo fica calado. Que maravilha! Vamos juntos louvar ao Senhor. Essa porção de Filipenses nos mostra que podemos vencer por meio do louvor. Que o Senhor nos abençoe e que o nosso louvor alcance o trono de Deus. Amém.